As marcas sempre tiveram bicicletas masculinas e femininas, mas afinal, qual que é a diferença entre elas? Boa pergunta, Capi, mas nós vamos ver a resposta depois da vinheta. Essa Road é bem pequena, então ela é feminina? Não, não necessariamente. Ela é feita por uma pessoa de baixa estatura. De qualquer sexo. Exatamente. Hoje em dia o que acontece? Entendeu-se que as pessoas têm o corpo completamente variado, tá? Então existem mulheres de perna curta, tronco comprido, braço comprido. Ou ao contrário. Ou ao contrário. E também mulheres de quadril estreito, homens com mão pequena. Então, que eram assim, características que eram designadas somente para mulheres, por exemplo. Aí o que acontece? Por exemplo, a minha mãe tem um quadril estreito pra caramba e cada vez que eu faço bike fit, os corpos das pessoas são variados. Então, as bicicletas elas acabam sendo se adequando, justamente fazendo bike fit e acertando os componentes da bicicleta para cada pessoa. Então, Capi, você quer ver o exemplo? Tá aqui mesmo no estúdio. Ô Fê, vem pra cá. Ó, dá sua mão aí, ó. Olha a mão do Fernando, ela é uma mão bem pequena. Inclusive, você até falou da sua filha, né? Tem 15 anos e a mão é maior que a minha. Então o que acontece? Essa bicicleta aqui, por exemplo, como é uma bicicleta para baixa estatura, a empresa já deixou o STI aqui, o manete, ela já escolheu o manete mais curto, porque existe esse manete mais curto e o mais comprido. A bicicleta igualzinha a essa 54, ela tem o manete maior já. Então assim, porque é esperado que uma pessoa dessa estatura vai ter a mão pequena. E isso daí, se tiver uma pequena variação, não vai dar tanto problema assim para quem tem a mão um pouco maior. Então existe isso, pessoa de baixa estatura, mão grande, mão pequena. Eu achei que só tinha aquele ajuste de aproximar ou afastar a manete, né, que tem para todo tipo de manete, não só para esse formato do STI. Mas tem também um tamanho físico menor. Exatamente, tem a regulagem de deixar o manete de freio mais perto ou mais afastado para a mão frear com mais segurança, que isso aqui é fundamental para segurança. Já fizemos esse vídeo. Já fizemos esse vídeo. E aí, mas também tem o tamanho do manete, né? Então assim, tanto esse fabricante quanto os outros fabricantes têm essa diferenciação. E aí, se a pessoa, por exemplo, tem muita necessidade disso para sua segurança, infelizmente vai ter que investir nisso. Trocar essa peça. Falando de mountain bike, né, os quadros de mountain bike, os primeiros tinham um top tube reto, né, muito parecido até com o da bicicleta de estrada. Depois lançaram aqueles modelos com tubo caído, que é o sloping, né, porque para você ter mais agilidade de descer da bike na emergência, no fora de estrada, é melhor ter o tubo mais baixo. E tem também aquelas que falam que é bike feminina, né, que tem esse tubo aqui é bem baixo, vai lá embaixão, mas tecnicamente não é necessário, né? Não, então aquilo é herança de quando as mulheres usavam saia, né? Pedalar, né? E aí elas iam entrar na bicicleta por aqui, colocando a perna por aqui, para não levantar a perna. Sim. E entrar na bicicleta. Mas assim, depende do corpo da pessoa, vai ter necessidade ou não da altura do tubo superior até o chão ser mais baixo ou mais alto. Essa bicicleta aqui, se comparar com a mesma bicicleta comparado ao quadro com o tamanho maior, ela é mais deitada mesmo. Então eles já pensaram assim e para facilitar isso, entendeu? E aquele negócio que você falou que muitas vezes as mulheres têm pernas mais longas que os homens, né? Então isso nem precisava ser tão baixo assim, né? Exatamente. Então começaram a baixar demais o top tube, o tubo superior. Mas se for ver estatisticamente, né, a maioria, na média, as mulheres têm a perna mais comprida do que os homens. Então, assim, até não é tanto uma necessidade. Isso aí tem que ser experimentado na hora de comprar a bicicleta, mas às vezes a pessoa precisa de um quadro mais comprido.
Aí ela às vezes pega uma bicicleta menor para resolver isso, mas assim, a bicicleta fica curta demais. Então, por exemplo, numa bicicleta, se acontecer isso, o jeito de subir na bicicleta é se você inclina bem a bicicleta. Quanto mais se inclinar, é mais fácil de entrar para depois começar a pedalar. Sim. Então, eu sempre falo para todo mundo, a bicicleta, principalmente a de estrada, e até uma longa jornada de mountain bike, ela foi feita para você subir uma vez, a bicicleta de estrada principalmente, subir uma vez na bicicleta, fazer todo o trajeto e descer lá depois. Então, quer dizer, esse fator de pegar aqui é uma coisa assim, que depende como vai ser, tem que ser irrelevante, entendeu? E por falar em segurança, né, tanto para subir e descer da bike como andar, tem muita gente que usa cilindro de altura errada só para alcançar o chão sentado, né, que é errado. Exatamente. A bicicleta não foi feita para você parar, estar sentado com a bunda ainda no selim e pôr o pé no chão. Então você tem que ir saindo do selim à medida que vai parando a bicicleta e colocar o pé no chão. Então assim, não se pode comprar uma bicicleta pensando só em montar e desmontar. Na verdade, você que tem que se adaptar a isso. Lembrando, né, que o central da bike está bem longe do chão, né? Essa é a sua nova altura. É claro que se você alcançar o chão já numa bicicleta que está tão alta assim, né, a sua base, o selim com certeza vai estar na altura errada. Você vai estar pedalando com o selim baixo e a perna sempre muito dobrada, né? O que a gente mais vê, na verdade, nas grandes cidades, quando tem um pessoal pedalando de final de semana, você vê muita gente mesmo, pedalando com o selim muito baixo, e isso vai acabar dando dor no joelho, na frente do joelho. Fatalmente. Kleber, e o que mais tem de diferente, então, comparando aí? Uma outra coisa é a largura do guidão, né? Então, por exemplo, no caso de bicicleta de estrada, a maioria das mulheres acaba usando um guidão entre 38, normalmente 36 até 40, por aí. Porque as mulheres, elas têm normalmente o quadril mais largo e o ombro mais estreito. É um formato de pera, né? De violão, o Sim. corpo, né? Sim. E aí acontece isso. Então, assim, se você também alarga demais um guidão, tanto no mountain bike quanto em bicicleta de estrada, pode não ser confortável para elas. Nas bicicletas de mountain bike tem que tomar um cuidado de não cortar tanto, porque senão também perde controle. Principalmente na 29, né? Numa 29 com certeza. Então você também não pode cortar tanto, mas geralmente é mais estreito o guidão para elas do que para os homens. E aquela regulagem do manete, né? Então, o manete tanto de mountain bike quanto de road bike tem a regulagem para você deixar mais perto. E isso é segurança. Então, tem pessoas que se sentem inseguras nas bicicletas porque não conseguem frear direito. Aí, você não tem segurança. Tá pegando a manete com a pontinha do dedo, né? Não tá alcançando. Aí você não consegue empunhadura, não consegue pôr força. Exatamente. Já fizemos esse vídeo bem legal, né? Sobre exatamente. Agora, o que mais interfere, o que mais dá diferença, a maior necessidade para as mulheres é o selim, porque as mulheres têm os quadris mais largos do que dos homens por causa do parto. E aí, o selim é o que mais interfere. Então, o que acontece? A indústria, há muito tempo atrás, pensava só no ciclismo de alto desempenho. E aí, a maioria dos ciclistas profissionais tinha um quadril muito estreito e os selins das bicicletas todas, do mercado todo, vinham com selim muito estreito. Então, quem tinha o quadril mais largo, independente de homem ou mulher, de gênero, sofria muito com isso. Aí, com o tempo, começaram a estudar direito isso e os selins, né, das mulheres são mais largos, né? Por exemplo, esse daqui é um selim que tem 160 milímetros de largura, né? Daqui a aqui ele é mais plano, o buraco é maior, é feito especialmente pensando mais no quadril feminino. Já esse selim aqui, que vem original nessa bicicleta, ele é mais estreito, né? Pensando mais num quadril intermediário aí, né? Então, esse item aqui, depois que a gente acerta isso no Bike Fit, eu, por exemplo, troco vários selins para a pessoa ir sentindo e ver o qual ela se sente melhor.
Então, na bike é só isso, né? Não tem tanta diferença assim, né? São alguns pontos. Basicamente na bicicleta é isso, e ainda o que interfere no fit são pés e sapatilhas, né? Então aí na média, não, sem generalizar, mas as mulheres têm na média os pés mais estreitos, né? Então existe até forma mais voltada às mulheres, não que homem tem, eu também pego muito, homem que tem o pé muito estreito, e às vezes eu indico, olha, compra a forma feminina. Né? Acontece isso também e vice-versa. Então, a grade vai ser mais difícil, mas aí você também escolhe modelos e marcas de sapatilhas que tem a forma mais estreita e forma mais larga. E na mesma marca, às vezes, tem a forma estreita e a forma larga. Então, isso daí interfere bastante. Eu falei disso naquele vídeo sobre o método de pedalada ideal. E também que interfere, se você quiser fazer uma pedalada perfeita, o pé tem que estar super justo, claro, sem perder conforto, para ter um maior rendimento. E essa coisa do mais estreito, mais largo, dá para, de certa forma, compensar com aquelas palmilhas termomoldáveis? Não, aquilo é mais para acertar a curva do pé, a parte de baixo. A parte de cima... Pegar a planta. A parte de cima não. O ideal são calçados que são termomoldáveis. E aí você faz o formato do seu pé na sapatilha. Esse é o perfeito. Se você está se sentindo desconfortável na bicicleta, não adianta ficar troca uma peça, troca outra e tal, porque às vezes você está gastando dinheiro em comprar uma coisa que você não vai ter certeza que aquilo vai servir para você. Vai comprar pela internet. E você já gastou uma consulta de bike fit nisso. E aí depois o bike fit vai determinar exatamente o que você precisa na bicicleta. Por exemplo, pode ter um homem baixo de ombro muito largo, e às vezes ele comprou uma bicicleta pequena e o guidão veio estreito, e vice-versa, pode ter de tudo. O corpo humano ele tem muita variação, e essa variação você resolve isso num bike fit, e para comprar uma bicicleta o ideal é fazer o pré-fit antes de comprar a bicicleta. Aí você está coberto, né? Você já sabe como tem que ser a bike. Exatamente. Tem que ser o componente. Então aí assim, isso fica mais econômico. Então o pessoal às vezes fica, não vou gastar uma consulta de bike fit. Não, você vai ter certeza do que você vai investir. Outra, às vezes a solução já está na própria bicicleta. E o mau posicionamento de um selim, por exemplo, uma bike comprida, o selim está certo, mas a bike está comprida faz com que a pessoa tenha que vir sentar mais para frente. E aí ele já não está sentando no lugar certo do selim. Aí já gerou desconforto. E às vezes o cara vai e acha que o problema é o selim, vai lá e compra o selim em vez de fazer um bike fit. Entendeu? Beleza. Obrigado então pelas dicas aí. Eu espero Valeu. que isso ajude vocês a pedalarem melhor, com mais conforto e com mais segurança. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Até mais.